Então, a gente segue com Thierry, né? Vai falar um pouquinho agora sobre nutrição, né? E falar disso tudo agora, resumindo, levando isso para a emissão de metano. O Thierry é médico veterinário, doutor em ciência animal, pesquisador com foco em nutrição, avaliação de alimentos para ruminantes, emissões de metano entérico e sistemas de produção de leite. Ele atualmente está como coordenador dos nossos projetos de produção de leite baixo carbono. Então, vai falar sobre metano entérico na pecuária e o que influencia e como reduzir. Com você, Thierry. Deixa eu só colocar a apresentação aqui que eu começo, pessoal. Tá aparecendo aí, não tá? Ainda não. Não? Agora sim. Tá. Tá ótimo, pessoal. Então vamos começar aqui. Bom, primeiro eu agradeço aí a oportunidade. Eu vou começar falando do que nos trouxe até aqui, né, que é o projeto de sustentabilidade da Soro Renner, né, falar um pouco, basicamente tudo que eu vou falar aqui já foi abordado nas outras apresentações. A única coisa que eu vou fazer diferente é tentar focar um pouco mais na questão do metano entérico, tá bom? Bom, eu queria começar da base, na verdade, falando um pouco sobre gás de efeito estufa, né, isso a gente tem sido insistentemente bombardeado aí nas últimas semanas pela questão da COP30, né, que está acontecendo em Belém a partir dessa semana, né, e esse gráfico é o gráfico que na verdade, mudou a história em relação ao aquecimento global no mundo, é um gráfico de um trabalho publicado pelo professor Michael Mann, um professor da Universidade da Pensilvânia, né, é o gráfico que eles chamam de formato de taco de hóquei, né, que mostra a anomalia da temperatura no mundo ocorrendo a partir da era industrial, né, e essa anomalia ela é apresentada num histórico de 1000 anos, né. Então esse grupo de professores, eles conseguiram comprovar de forma bastante robusta em termos de análise de dados, que estava ocorrendo anomalia na temperatura da superfície da Terra a partir da era industrial, né, e isolaram todos os efeitos possíveis, né, e conseguiram verificar que esse efeito era justamente por conta da concentração de alguns gases aumentados na atmosfera, né. Bom, e os principais gases de efeito estufa, né, são justamente o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, né, são os três principais gases de efeito estufa, e esse gráfico que apresenta o que ocorreu com esses gases a partir da era pré-industrial até os dias atuais, né, de 1850 até 2019, né, mostrando que houve um aumento da concentração desses gases na atmosfera. O metano foi o gás que mais aumentou proporcionalmente desses três gases, praticamente dobrou a sua concentração na atmosfera nesse período, né, e no segundo gráfico aqui, nesse gráfico, deixa eu habilitar meu apontador aqui. Nesse segundo gráfico aqui, aparece justamente o aumento da temperatura da Terra ocorrendo de forma simultânea ao aumento da concentração de gases na atmosfera, né? Então, mostrando um vínculo direto com o aumento da concentração desses gases, né, que são emitidos com atividades humanas, né, com o aumento da temperatura da Terra, mostrando o que realmente provoca esse aumento da temperatura. Bom, e para controlar essa situação, a gente tem uma série de acordos climáticos de âmbito mundial, né, o primeiro deles, o grande acordo, foi no Protocolo de Kyoto. O objetivo era não deixar que a temperatura da superfície da Terra ultrapassasse 1,5 graus, né. Esse acordo ele não tinha metas para países subdesenvolvidos ou emergentes, era só para países industrializados. Esse acordo foi substituído pelo Acordo de Paris, que vale até hoje, a partir de 2015 até hoje, né. E aí já tem metas para todos os países do mundo. Essas metas são variáveis, dependendo do nível de desenvolvimento do país, apresentou, né, metas variáveis. Países que com maior capacidade de aportar recursos para reduzir emissão, tinha metas mais severas, e países com menor capacidade tinham metas menos severas para reduzir as emissões, né. Na COP26, em Glasgow, na Escócia, né, ocorrida em 2021, né, a gente teve um pacto especificamente para o metano,
né, alguns países assinaram, inclusive o Brasil, a meta de reduzir as emissões de metano, né, para 30% com base nos níveis 2020, né, essa meta seria até 2030, né, só que grandes países que emitem metano não assinaram, como é o caso da China, Rússia e Índia, né, o Brasil assinou esse acordo. Já na COP29, a COP do ano passado, né, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão, né, foi a primeira vez que foi proposto zerar as emissões líquidas até 2050. Isso vale até hoje, né, parece que vai ser discutido a redução desse prazo para zerar emissões líquidas de gás de efeito estufa na COP atual, né, e o Brasil comprometeu uma redução de até 67% das emissões até 2035, com base nas emissões de 2025. Né. A COP 2030 está acontecendo agora, a gente não tem ainda metas para o Brasil, tá? A gente não sabe exatamente se o Brasil vai comprometer com alguma meta de redução de emissão, mas tem um compromisso bastante importante, que é zerar o desmatamento ilegal até 2030. Né, que contribui bastante para a questão de emissões por setor aqui no Brasil. Bom, e quando a gente fala dos gases de efeito estufa de origem das atividades humanas, né, aqui são 5 principais gases, né, e onde o leite está em cada um deles, né. Os percentuais que aparecem é o percentual de emissão de cada gás de efeito estufa, não tem relação com o leite, mas aí apresenta onde o leite está. O leite está na emissão de gás carbônico, pela queima de combustíveis fósseis, desmatamento, mudança de uso da terra, processo de produção de energia, está na emissão do metano, via dejetos, fermentação ruminal, que é o objetivo da nossa apresentação aqui hoje, e também contribui para a emissão de óxido nitroso pelo manejo de dejetos e adubação nitrogenada. Bom, quando a gente fala de potencial de aquecimento global, os gases têm potenciais distintos, diferentes, tá? E aí tem a unidade de referência que é o gás carbônico, e a gente tem o metano, praticamente 30 vezes mais potente em termos de promover aquecimento global que o gás carbônico, né? Isso é feito em vários horizontes, 20, 50 e 100 anos, normalmente apresentado por horizonte de 100 anos, e quando a gente pega esse horizonte de 100 anos, aí o metano apresenta 27,9 vezes maior capacidade de promover aquecimento global que o gás carbônico, tá? Bom, e aí focando especificamente o metano, cerca de 65% da emissão mundial do metano é de origem antrópica, que é esse valor aí de 380 milhões de toneladas por ano, tá? O Brasil contribui entre 5% e 6% desse valor anualmente, né, com esses 21,1 milhões de toneladas por ano, né? Embora possa parecer pouco essa contribuição entre 5% e 6%, quando a gente pega a emissão mundial de metano de origem, a média da emissão de metano na contribuição de todos os gases de efeito estufa, a média mundial é de 15%. Tá? E 33% do metano do mundo vem da pecuária. E quando a gente passa para o Brasil, 25% das emissões antrópicas de gases de efeito estufa são representadas pelo metano, né, o que é 10% acima, 10 pontos percentuais acima do que a média mundial, e 70% da emissão de metano pelo Brasil vem da pecuária. Tá? E aí a pecuária contribui com quase 20% da emissão de gás de efeito estufa produzido pelo Brasil. Tá? Isso coloca a pecuária na berlinda, em termos de ser um dos setores que a gente tem que focar para reduzir as emissões, para o Brasil conseguir atingir as metas que ele tem assumido para a questão de emissão de gás de efeito estufa. Bom, aqui falando da pegada de carbono do leite, que é uma medida de intensidade de gás de efeito estufa em relação ao produto leite, né, o leite cru, né, o leite in natura, né, a gente tem o metano entérico sempre, não sempre, mas quase sempre como maior contribuinte, é o gás que mais contribui para efeito de configurar uma pegada de carbono, tá, do leite, né, o alimento produzido na fazenda e o alimento adquirido também contribui bastante, somando os dois juntos, né, e o manejo de dejetos e a logística utilizada aqui, basicamente a parte de energia, de transporte e eletricidade, usada para produzir o leite, contribui muito pouco em função da matriz energética brasileira. Bom, quando a gente fala de pegada de carbono, especificamente, e aí o foco vai ser o metano entérico, que é o caso dessa apresentação, é muito importante a ferramenta utilizada ou a metodologia utilizada para calcular essa pegada de carbono, tá? Porque dependendo da ferramenta utilizada ou da metodologia, né, a gente tem uma variação não só no tamanho da pegada, tá?
são esses valores aqui, né? A gente tem diferença de tamanho de pegada, mas o mais importante, há uma variação na contribuição de cada item que compõe a pegada, tá? A azulzinha aqui é o metano, verdinha aqui é a alimentação produzida na fazenda, a mais amarelo aqui, a alimentação adquirida, comprada, né? E aqui nessa cor próxima ao marrom, é a alimentação, o manejo de dejetos, e quase não aparecendo aqui a questão da energia, né? Aqui a gente tem a pegada medida pela Cool Farm Tool, que é uma ferramenta utilizada para a maior parte das empresas de laticínio de origem europeia, principalmente, tá? A ferramenta largamente utilizada por essas empresas, e aqui é a pegada gerada pela avaliação de ciclo de vida, né? Que a gente utiliza aqui na Embrapa, e a gente consegue customizar o valor da pegada e a participação dos itens que contribuem de forma bastante apropriada com sistemas locais de produção, tá? E aqui, esse é um banco de dados de quase 1.000 fazendas, tá? Logicamente, quando a gente tem uma avaliação, muda a forma de gerar a pegada de carbono, e tem variação nos valores de pegada, a gente também trabalha, altera também a emissão total, que é importante aqui, já que a gente tem metas de reduzir as emissões totais e não a intensidade de emissão de gás de efeito estufa. Em relação ao sistema de produção, né, aqui essa situação de utilização de uma ferramenta ou de uma metodologia fica exacerbada, quando a gente pega aqui, eu peguei um exemplo aqui do sistema semi-confinado, onde a gente basicamente inverte a contribuição do metano, aqui é o Cool Farm Tool, aqui é a avaliação de ciclo de vida, aqui é a contribuição do metano, aqui é a avaliação da alimentação adquirida, tá? Quando a gente tem a avaliação pela Cool Farm Tool, e pela CV, a gente praticamente inverte os percentuais de contribuição desses dois itens da pegada, tá? É importante a gente saber o que cada item contribui, porque a gente direciona os esforços para a redução da pegada em função dos itens que mais contribuem, tá? Então, dependendo da forma de você gerar a pegada, você vai direcionar esforços para um item ou para outro item, dependendo do que você usou para poder avaliar, tá? Bom, aqui entrando em relação à produção de metano no rumen, né, é um processo de adaptação do ruminante ao longo dos tempos, que permitiu ele utilizar alimentos de baixa qualidade para um não ruminante, né, alimentos fibrosos, e transformar isso em produtos de alta qualidade, né. Então, basicamente, o que ocorre após a alimentação, existe uma ação microbiana no rumen, quebrando esse alimento em compostos menores. Esses compostos vão sofrer uma fermentação microbiana com produção de ácidos graxos voláteis. Esses ácidos graxos voláteis, eles fornecem cerca de 70% da energia para o ruminante, tá? Então, a base de energética para o ruminante vem a partir dos ácidos graxos voláteis, e durante a produção desses ácidos graxos voláteis, a produção de CO2 e hidrogênio, tá? Que tem a ação desses micro-organismos aqui, que são arcas metanogênicas, que transformam o CO2 com hidrogênio no metano. Esse metano sai pela eructação, pelo arroto do ruminante, tá? Bom, o que acontece é o seguinte: se a gente tem um excesso de hidrogênio no rumen, a gente impede a reoxidação desse composto, tá? Ele aqui está na forma reduzida, né, com esse hidrogêniozinho aqui, que se ele perde o hidrogênio, ele vai para a forma oxidada, e a alteração da forma reduzida para oxidada desse composto, ele ocorre de forma contínua no rumen, para haver a produção de energia no ambiente ruminal. Se você tem um excesso de hidrogênio no rumen, você dificulta a perda de hidrogênio por esse composto, e você inibe a produção de ATP, inibe o crescimento microbiano, inibe a digestão no rumen, inibe a produção de EGV. E o ruminante não conseguiria utilizar o alimento de baixa qualidade e transformar no alimento, num produto de alta qualidade, no caso do leite da carne. Desculpa, no caso do leite da carne. Bom, e quando a gente fala das fermentações que podem ocorrer, quando a gente tem a digestão e a fermentação de produtos, de alimentos fibrosos, você tem uma orientação para maior produção de acetato, tá? E quando você tem a digestão a partir de alimentos
de carboidratos não fibrosos, né, você tem aí uma fermentação deslocada para a produção de propionato. Isso tem uma interferência grande na emissão do metano, que eu vou falar aqui. Aqui a gente tem nessa tabela o AGV, o ácido graxo formado, acético propiônico butírico, né, o acetato, o propionato ou butirato, uma equação simplificada de como esses ácidos graxos são formados e o que ocorre com a emissão de metano, tá? Quando a gente tem a formação do ácido acético, você tem a liberação direta do metano, tá? Então, a alta produção de metano, mas a presença desse ácido graxo na circulação é importante para poder manter a síntese de gordura na glândula mamária, síntese de gordura do leite, tá? O ácido propiônico, ele requer hidrogênio para ser produzido, então tira hidrogênio, compete para reduzir a concentração de hidrogênio no rumen, então ele reduz, quando você tem maior proporção de ácido propiônico sendo formado, você tem redução da produção de metano no rumen, tá? E esse ácido graxo, ele é importante, é o principal ácido que é precursor da glicose, né, que é importante para a produção de leite, tá, em quantidade. O ácido butírico tem uma produção moderada, também produz CO2 e o hidrogênio que vão formar o metano, tem uma produção moderada, gera uma produção moderada de metano, é importante para energia nos epitélios, principalmente no epitélio ruminal. Bom, aqui tratando essa informação para a vaca, aqui é uma vaca de cerca de 550 quilos de peso vivo, né, que consome entre 3 e 4% do seu peso em matéria seca por dia, né. Essa vaca vai produzir, consumindo essa quantidade, produz cerca de 6 quilos de GV por dia, né, 700 litros de CO2 e produz entre 200 e 500 litros de metano, e 700 litros de metano, tá? Com a média de 500 litros de metano, essa faixa já indica que aqui há a possibilidade de você trabalhar para reduzir a emissão de metano, mesmo a vaca mantendo produção, produtividade, etc., você consegue trabalhar, porque existe uma faixa de emissão de metano por esse animal, tá? E toda vez que há produção de metano, há perda de energia associada, energia que o animal está consumindo na dieta, tá? E essa perda aqui é um exemplo que tem vários ruminantes, a foca aqui é gado de leite, tá? Aqui a gente tem a mesma vaca de 550 quilos, o que ela produz anualmente de metano, qual que é a demanda, o que significa esse metano em termos de energia, tá? E a média demanda energética desse animal para poder manter as suas atividades. Significa que, dizer aqui o seguinte, o que o animal está perdendo em metano equivale entre 25 a 40 dias de alimentação desse animal, de energia contida na alimentação desse animal, tá? Então, mostrando que a perda, que a produção de metano está associada à perda de energia da dieta. Bom, e aqui já foi falado nas apresentações anteriores, o principal driver, né, o direcionador aí da emissão, da produção de metano no rumen, é basicamente o consumo, tá? O consumo de matéria seca, principalmente o consumo de matéria seca degradada ou digerida no rumen, tá? Esse aqui é um gráfico do professor Alexander Ristov, hoje a maior autoridade que trabalha com a parte de metano entérico no mundo, a gente mantém uma parceria com ele, gerando e disponibilizando dados para ele colocar nas meta-análises que ele tem feito, tá? E que mostram a relação direta entre o consumo de matéria seca e a formação do metano no rumen. Bom, e aqui eu aproveitei aqui, enquanto o Bruno estava apresentando, e copiei uma tabelinha dele, tá? Depois eu vou agradecê-lo, né, porque é só para poder repetir uma informação, e a informação ficar mais bem consolidada na cabeça de todo mundo. Há várias formas de expressão da emissão de metano. Existe a produção do metano em si, que é emissão diária ou anual, sempre num período de tempo, quando a gente fala em produção. O rendimento em relação ao consumo de alimento, em função do consumo de matéria seca, ou fração do alimento, consumo de fibra, por exemplo, FDN, né? Por exemplo, né, consumo de matéria seca degradada, consumo de matéria seca digerida e por aí vai, e a intensidade da emissão de metano,
que é a quantidade de metano gerado ou formado em função do produto que o animal está produzindo, tá? Bom, e aqui é que eu vou entrar na informação do Bruno, né, que ele já apresentou. Uma vaca mais produtiva, ela consome mais matéria seca. Então, ela vai ter uma maior produção diária ou anual de metano que uma vaca menos produtiva, que é o caso aqui que ele apresentou, que ele apresentou em lotes de produção, vaca início, meio e fim de lactação, né? E aqui está o dado de produção de metano reduzindo a partir do momento que o animal reduz a produção, reduz o consumo, tá? Aliás, a produção de metano aumentando à medida que o animal aumenta a produção e aumenta o consumo, e a intensidade de emissão reduzindo a partir do momento que o animal aumenta a produção e aumenta a produção e também aumenta o consumo, tá? Então, a intensidade, que é a medida em relação ao produto, é a mais adequada para você comparar animais mais efetivos ou menos efetivos em relação à emissão de metano, tá? Que é basicamente a informação que sai na pegada de carbono do leite junto dos outros gases. Bom, esse aqui é um trabalho feito aqui na América Latina, né, é um trabalho que usa dados gerados pela Embrapa, a gente participou aqui desse trabalho, né, é um trabalho que tem aqui as principais estratégias de mitigação do metano entérico, né, que a gente pode apresentar para o sistema de produção, né, e aí é importante tem vários trabalhos que avaliaram as estratégias de mitigação do metano entérico. Esse aqui ganha importância porque ele é bem contextualizado para a situação de produção de Brasil, tá, da América Latina em si, né, usa dados nacionais e é mais fácil da gente conseguir colocar a estratégia de forma contextualizada no sistema de produção, tá? Bom, esse trabalho avaliou a questão do melhoramento animal, a alteração da dieta e manipulação do rumen, da fermentação do rumen, né, e o efeito dessas alterações todas sobre a produção de metano, né, que é a produção diária, a perda de energia associada à emissão do metano, tá? O rendimento de metano em função do consumo e a intensidade do metano em função da produção de leite, tá? Bom, e aí, a grande maioria das estratégias elencadas tem relação direta, como o Bruno aqui também já falou, com a intensificação da produção de leite, onde a gente tem um aumento da produção por animal instalado no rebanho, né? Normalmente, essas estratégias que a gente observa aqui. A gente tem alteração do ambiente de produção, focando basicamente o bem-estar animal, tá? Alteração da dieta, a gente vai falar alguma coisa aqui nesse sentido, otimização da estrutura de rebanho, que foi o objeto da apresentação do Bruno, tá? O melhoramento animal, como isso interfere na emissão de metano, e tem aqui a questão da manipulação da fermentação ruminal, que pode ter ou não relação com a intensificação do sistema de produção. E quando a gente fala em intensificação do sistema de produção, a gente está tratando basicamente de aumentar a produtividade por animal, tá? E fica claro aqui nesse gráfico, esse é um gráfico que tem dados da Embrapa, tá? Dado do banco de dados de parte, do banco de dados da Embrapa, onde a gente vê o azulzinho aqui é o metano, o amarelinho aqui é a parte de alimentação, esse aqui é pegada de carbono do leite, esse dado aqui, tá? Aqui tem as faixas de produção. Aqui é uma faixa de produção com animais abaixo de 10 litros de leite, até a faixa com animais acima de 40 litros de leite, e aqui os valores intermediários em sistema de produtividade animal. À medida que a gente aumenta a produtividade animal nas faixas, a gente observa a redução dos valores absolutos de emissão de metano e a participação proporcional do metano na pegada de carbono do leite, tá? Mostrando que aqui que realmente a intensificação é uma estratégia para poder reduzir a emissão de metano associada à produção de leite. Bom, em outra situação, a gente pegou aqui o que tem realmente ocorrido no sistema real de produção, você sai do pasto e chega no semi-confinado, e daí parte para o sistema confinado, né, mostrando a intensificação progressiva do sistema,
né, o que a gente encontra em algumas situações, que é um dado do Paraná, de algum conjunto de fazendas do Paraná, o que a gente espera é uma redução significativa da pegada de carbono à medida que a gente progride do pasto para o sistema confinado, e o que a gente não tem observado em algumas regiões, tá, que é o caso aqui dessa região aqui do Paraná, tá. O que acontece é que, quando a gente tem intensificação do sistema de produção, há uma tendência de redução do metano entérico, tá, por aumento da produção, se você está saindo do sistema extensivo e intensificando o sistema, imagina-se que você está buscando aumento da sua produção individual, tá? Mesmo porque você tem aumento de custo de produção que tem que ser compensado pelo esse aumento da produção animal, tá? Mas o que ocorre é que o metano entérico, ele tende a reduzir à medida que você progride na intensificação do sistema, e a alimentação tende a aumentar a contribuição na pegada de carbono do leite. O que a gente viu nessa situação aqui é que a produção de leite não aumentou muito, tá, do sistema a pasto, o sistema semi-confinado, houve uma redução do metano entérico, tá, mas essa redução ela não foi significativa o suficiente para compensar o aumento que ocorre relacionado com a alimentação do rebanho, tá? Então, o que a gente enxerga aqui é o aumento do gasto de insumo à medida que você progride o sistema do extensivo para o intensivo, tá? Sem ter a compensação de aumento da produtividade do gasto que foi feito com os novos insumos que têm que ser inseridos nos sistemas, tá? O metano aqui aparece porque ele não reduziu de forma significativa, compensar essa redução da pegada de carbono desses sistemas. Bom, aqui apresentando a base, né, do que promove a redução do metano com o aumento da produtividade, né, aqui a gente tem um exemplo de uma vaca de 40 quilos de leite, 40 litros de leite por dia, e 4 vacas, cada uma produzindo 10 litros de leite. São vacas de mesmo peso, né, então a mantença dessa vaca é muito próxima, dessas vacas vai ser muito próxima, tá? O que ele precisa de nutrientes para mantença é muito próximo, não vai variar muito, tá? E aqui a exigência para a produção de leite dessas vacas, que vai ser basicamente a soma das exigências dessas vacas aqui. Só que quando a gente pega 4 vacas, a gente também soma as exigências de mantença dessas vacas, tá? Então, 4 vacas exigem uma quantidade de alimento muito maior para alcançar esses 40 quilos por dia. E, logicamente, mais alimento, mais emissão de metano entérico. Falando um pouco de alteração do ambiente, focando redução no metano, né, toda alteração focando aumento de bem-estar, né, seja na nutrição, a dessedentação, instalações, saúde, comportamento, né, em geral, tudo promove a redução da emissão de metano de forma indireta, tá? A gente tem esses aspectos relacionados com bem-estar, eles promovem aumento da produtividade animal, à medida que se confere uma condição de bem-estar para o animal, tá? Se aumenta o tempo de ruminação desse animal, se ele está num ambiente confortável, e o que aumenta a digestibilidade da dieta, e também se tem uma redução do gasto energético, o animal vai ficar menos estressado, ou vai gastar menos energia na sua interação com os outros animais, tá? O que aumenta também a eficiência alimentar daquele animal. E o destaque, já foi falado aqui na apresentação do Alessandro, é sempre controlar o estresse pelo calor, né? Isso pode ser feito nos sistemas a pasto ou sistemas confinados. O objetivo é sempre colocar o animal numa situação de conforto térmico, onde ele não gasta energia para manter-se em zona confortável em relação à temperatura corporal. Bom, outro aspecto importante é aumentar a precisão da alimentação do animal, tá? Seria se ter uma dieta adequadamente formulada, fornecida e consumida por aquele animal que está ali produzindo, tá? Qualquer categoria de animal, seja a categoria que for, você tem que customizar a sua dieta para atender às exigências daquele animal, para você não jogar alimento fora, ou então não alimentar o animal aquém da necessidade dele para expressar o potencial genético que ele tem, tá? Bom, e para a gente atender isso, né, a gente tem aqui os critérios que estão aqui em qualquer
programa de formulação de ração, que é a produção de leite, estágio de lactação, peso corporal, score de condição corporal, número de lactações, a parte genética, né, os animais não são iguais, mesmo tendo o mesmo peso e produzindo a mesma quantidade de leite, as exigências mudam dependendo da genética, ambiente e clima, se o animal tem necessidade de locomoção, quanto que ele anda por dia, se ele está sujeito a um clima mais extremo ou não, tá? Estado fisiológico do animal, se o animal está prenhe, se o animal está vazio, né, que já foi falado, discutido aqui anteriormente. E para a gente conseguir fazer isso de forma efetiva, a gente tem de conhecer as exigências desse animal, início, meio e final da lactação, tá? Esses aqui são dados de exigência de energia e proteína para esses animais, e aqui a gente tem essa exigência em gráfico, já põe aqui, ela não é igual no início, meio e final da lactação, o consumo também não é igual, tá? A capacidade de consumo do animal também varia, dependendo do estágio da lactação desse animal. Isso aqui determina a formação de lotes, que o Bruno discutiu tão bem, e foi objeto de pergunta do Ivan aí nas apresentações passadas, né? E mostra a necessidade da gente configurar pelo menos 4 lotes de produção em qualquer sistema de produção de leite. Eu estou bastante satisfeito se a gente sair com isso aqui bem consolidado no grupo, tá? Que a gente viu, principalmente no sul do país, uma dificuldade da gente encontrar sistemas bastante produtivos, com lotes de produção bem estabelecidos nesses sistemas, tá? Então, se a gente conseguir aqui mostrar a importância, eu acho que o Bruno já fez isso de forma bem contundente, né? A gente já vai ter feito bem aqui o nosso trabalho. Bom, e para a gente aumentar essa precisão da alimentação, a gente realmente tem que atender o mais individual possível as exigências nutricionais dos animais. A gente já existem dispositivos que permitem se atender individualmente, ainda não são equipamentos de mercado, a gente acredita que vai virar equipamento de mercado em algum tipo de sistema de produção, tá? Mas o que a gente tem hoje são lotes de produção. E a pergunta do Ivan é quais são as prioridades para você formatar esse lote, né? O DEL, que é o dias em lactação, é o estágio da lactação, é o ponto base, né? Todo mundo parte disso aí, isso interfere muito na produção de leite, né? A produção diária de leite desse animal, né? Então, você tem que conseguir usar essas duas informações para poder formatar seus lotes, né? Não é de jeito nenhum recomendado você manter primípara junto de multípara, o Bruno já explicou exatamente por quê, eu não vou repetir aqui, né? A gente tem que ter um lote solar de primípara em qualquer fazenda, né? E o score de condição corporal é extremamente importante também para a gente poder formatar os nossos lotes de produção. Tá? E o objetivo é justamente não ter esse tipo de animal que está sendo apresentado aqui no rebanho, e ter o animal o mais homogêneo possível, né, na fazenda toda. Em relação à alteração da dieta, né, existem várias estratégias de formulação de dieta, com foco na redução da emissão do metano entérico, né. A principal delas é aumentar a qualidade do volumoso, que foi objeto das duas apresentações iniciais aqui desse evento, né, e o foco é sempre eficiência alimentar, você usar menos alimento para dar suporte a determinada produção, seja pasto ou confinado, você tem um alimento de melhor digestibilidade, você vai conseguir fornecer menos alimento e ter a manutenção da sua produção com aquele quantidade menor de alimento, né? Em relação aqui especificamente à fermentação no rumen, uma orientação que tem sido feita, mas depende de ter uma lógica econômica para o sistema, é se aumentar a proporção de concentrado na dieta, tá? Logicamente que existem faixas de utilização máxima de concentrado, e quando, se possível, é a questão de desafiar a vaca para a produção, você tem duas respostas em relação ao metano, uma se reduzir a relação acetato-propionato, com isso se reduz a emissão de metano no rumen, e a outra é se desafiar a vaca para a produção, então se aumenta a produtividade daquele animal, você tende a ter aí uma menor pegada, né, do metano na produção de leite, tá? E tem também a inclusão de óleo na dieta, né, que é uma estratégia que ele também tem duas funções, a primeira delas é reduzir o substrato energético da dieta, que gera metano, você reduz a quantidade de carboidrato na dieta, e mesmo assim você consegue atender a exigência da vaca
do ponto de vista de energia, tá? E a outra é o óleo, dependendo do óleo, logicamente dependendo da fonte, da quantidade, ele é tóxico para a microbiota envolvida na metanogênese. Então, se reduz não só a arqueia metanogênica, mas reduz algumas bactérias e alguns protozoários que estão todos envolvidos aí na produção de metano no rumen. O limite aqui, para você inserir uma gordura não protegida no rumen, é 6%, se não deixar ultrapassar 6% do extrato etéreo na sua dieta, como informação básica, tá? Bom, aqui é um gráfico que basicamente resume a apresentação do Bruno, eu não vou repetir muito aqui o que ele fala, mas esse gráfico, essa imagem, ele trabalha com duas variáveis relacionadas com a reprodução, tá? A primeira delas, o intervalo, é a idade ao primeiro parto, e a outra é o intervalo de partos, né? E o objetivo geral é trabalhar o sistema, envolvendo aqui nutrição, saúde, reprodução, tá? E manejo geral, para chegar com 50% de vacas em lactação no total do rebanho, dá 80 e poucos por cento de vaca na quantidade de vacas, não no total do rebanho, que o Bruno também já apresentou, tá? Reduzindo o intervalo, a idade do primeiro parto e o intervalo entre partos para por volta de 24 meses, a idade do primeiro parto, e por volta entre 12 e 13 meses o intervalo de partos, tá? Esse é o alvo que a gente busca para minimizar a emissão de metano em função do produto leite, tá? Bom, e aqui é uma simulação feita pela Vanessa e pelo Bruno, principalmente, foram os dois coordenadores de trabalho. Eles pegaram dados de 400 fazendas reais de produção, né, baseline dessas fazendas na condição que elas estavam, tá? E propuseram um cenário para a seguinte situação: 10% de aumento de produtividade animal e ajuste para estrutura de rebanho para próximo a 50% de vacas em lactação no total do rebanho, tá? E 20% de animais de reposição, então você trocaria o rebanho a cada 5 anos, né? E o que foi obtido, a redução do metano dessa fazenda aqui, nessa simulação de fazenda real, uma redução da emissão de metano, da intensidade de emissão de 15%, que resultou em 8% de redução da pegada de carbono do leite dessas fazendas. Bom, a situação do melhoramento animal, né, o foco é sempre, aqui a gente tem alguns índices que são avaliados nos sistemas de melhoramento, que é produtividade, percentual de sólidos no leite, né, eficiência alimentar e menor emissão de metano, né, sendo que os dois primeiros estão em todos os sistemas, todos os programas de melhoramento animal, né, produtividade e sólidos. Logicamente, se a gente está trabalhando com intensidade de emissão de metano, aumento de produtividade reduz a intensidade, e se o leite é padronizado para uma concentração de sólidos específica, o maior percentual de sólidos no leite também reduz essa intensidade de emissão de metano, e eficiência alimentar é um índice que já está em alguns programas do Brasil, tá? E ele é o principal para a gente ter reduzir a emissão de metano direta, uma redução direta. E outro índice que o Marcos Vinícius coordena, que alguns programas de melhoramento na Embrapa Paga de Leite têm buscado, é um índice que avalie diretamente a emissão de metano pelos animais, tá? Já existem touros em alguns países que têm esse índice no seu rol de índices, touros que reduzem metano, tá? Mas interessante é que seja combinado o metano, logicamente, com outras características, né, para a gente não ter só essa característica sendo incentivada no seu plantel. Bom, e todos os programas de melhoramento que são coordenados aqui na Embrapa Paga de Leite, eles têm avaliado de forma secundária o que ocorreu com o metano entérico em cada programa, tá? E aqui o exemplo que a gente tem é do programa do melhoramento do Girolando, do gado Girolando, né, onde a gente observa a progressão na produtividade de leite ao longo dos 22 anos de programa e a redução na intensidade de emissão de metano à medida que se progride a
produção, a produtividade de leite dentro do programa, tá? Em 22 anos de programa de melhoramento do gado girolando, a gente alcançou uma redução na intensidade de emissão de metano entérico de cerca de 40%. Bom, e aqui, falando um pouco de manipulação do ambiente ruminal, né, se mudar a fermentação do rumen, né, a gente tem uma série de aditivos mitigadores de metano entérico, tem vários aqui, eu vou focar basicamente dois, tá? A gente tem aqueles que competem com as arcas para a produção do metano, captando hidrogênio, tá? Que são os aceptores de elétrons do rumen. Existem aceptores orgânicos e inorgânicos, eu vou falar um pouco do nitrato, que é um aceptor inorgânico de hidrogênio no rumen, tá? O 3-nitroxpropanol, que é o 3-tri-NOP da DSM Firmenich, né, o Bover, né, o tribrometano, né, o TBM aqui, que também já tem um produto comercial no Brasil, né, é um produto originalmente encontrado em algas do gênero Asparagopsis, né, são macroalgas presentes em vários locais do mundo, né, são algas marinhas, né, os ionófilos, que são antibióticos, os compostos secundários de plantas, que já foram purificados, existem alguns produtos comerciais à base de taninos, principalmente, mas também tem produtos à base de saponinas, tá? Lembrando que essa estratégia aqui é uma estratégia que só é válida, isso não é a bala de prata para reduzir metano entérico, todo mundo só busca esse aditivo para reduzir o metano, ele só é válido para sistemas de alta eficiência, né, sistemas produtivos, onde você tem todo o critério de eficiência já no limite, né, e só é válido também quando se tem um benefício, né, um retorno econômico compensando o custo, que todos esses compostos aqui, utilizados como aditivo alimentar, têm custo, alguns custos bastante elevados. Bom, falando aqui do nitrato de cálcio, que é o Silver, que é um produto comercial autorizado para uso no Brasil, né, ele é o competidor de hidrogênio no rumen, né, o Silver, que esse nitrato de cálcio aqui, quando ele está no rumen, ele compete com a arqueia para a produção do metano a partir do CO2, e ele libera no rumen o cálcio, que pode ser utilizado como nutriente pelo animal, o nitrogênio, que também pode ser utilizado para crescimento microbiano no rumen, tá? E água. Então, o Silver, além do mitigador de metano, ele também é um agente nutritivo para o ruminante, fornecendo cálcio e nitrogênio não proteico, né? O nível de inclusão desse nitrato de cálcio é por volta de 15 gramas por quilo, né, o que é uma inclusão relativamente alta para um agente mitigador de metano, tá? De 7 a 25 gramas por quilo de matéria seca da dieta, tá? E o efeito de redução esperado é por volta de 10% da emissão da produção de metano no rumen, tá? A gente fez um experimento, concluiu a parte experimental junto da Cargill, em parceria com a Cargill aqui na Embrapa Gado de Leite. A gente trabalhou com gado de corte, que era a demanda da Cargill na época, e câmara espirométrica, que é o equipamento de referência para avaliar metano entérico, né? E a gente avaliou não só a questão da emissão do metano, mas também a segurança do produto para efeito de alimentação animal, tá? Os nitratos, quando presentes no rumen, eles podem gerar nitrito por ação microbiana, tá? E aí a gente tem a formação da meta-hemoglobina, que é a hemoglobina que não é capaz de transportar oxigênio e causa hipóxia e pode levar o animal à morte ou perda de produtividade, tá? Nos níveis que a gente trabalhou aqui com níveis bastante elevados, foram doses de 7 a 25 gramas por quilo de matéria seca, foram níveis que a gente não teve problema, demonstraram ser seguros para o animal, tá? E a gente conseguiu reduções superiores a 10% da emissão de metano em litros por dia, tá? Não houve efeito sobre o desempenho dos animais, a gente não teve efeito sobre o desempenho, e é uma dieta, e é um aditivo bem adequado, toda vez que você tem um aceptor de elétrons no rumen, é um aditivo adequado
para dietas acetogênicas, dietas com alto volume osso, tá? Que era o caso desse estudo aqui, dietas com alta fibra, tá? Bom, falando aqui do Bovaer da DSM Firmenich, né, é um composto sintético, ele inibe uma coenzima aqui, que é a última etapa da produção de metano nas arqueias, né, o nível de inclusão é bem baixo, de 80 a 40 miligramas, não gramas, né, da matéria seca da dieta, tem um efeito de redução bastante elevado, até 30% de redução no metano entérico, tem efeito de longo prazo, na dose recomendada, tá? Se você não alterar a dose, ele vai ter esse efeito de forma contínua, é dose dependente, né? Se você aumentar a dose, você aumenta a redução da emissão do metano, e ele é negativamente afetado pela concentração de FDN na dieta, ou seja, é um aditivo mais adequado para a dieta rica em concentrado, tá? Não tem efeito sobre o consumo ou na digestibilidade, né, com estudos com chá de leite não teve efeito nenhum nesse sentido, e ele só age especificamente, não é nutritivo para o animal, só age especificamente para a redução do metano, tá? E alguns estudos apontam uma tendência de aumento de gordura e proteína do leite, tá? Bom, esse produto hoje é o produto talvez o mais importante de mercado, tá? Para efeito de redução de metano entérico como aditivo alimentar para bovino. Ele tem uso obrigatório em alguns países da Europa hoje, tá? Mas da mesma forma que tem uso obrigatório, há uma corrente contra o consumo de produtos de origem animal que passaram para animais que consumiram esse material da DSM, tá? Da DSM Firmenich, o Bovaer. Isso aqui é uma informação do final do ano passado, da BBC, né, mostrando que a Dinamarca, que foi um país que tem o Bovaer como uso obrigatório para vacas em lactação, tá? Houve um boicote dos produtos das marcas que tinham de originadas da Dinamarca, basicamente por fake news, né? As pessoas começaram a veicular que o uso do Bovaer promovia algum efeito deletério na saúde humana, isso acabou, e nas vacas, né? Isso acabou tendo um boicote do consumo durante um período transitório, tá? E aí acabou encalhando alguns produtos de animais que estavam consumindo o Bovaer durante esse período. Isso aqui é uma notícia da semana passada, também é uma fake news a princípio, tá? Que as vacas que estão submetidas ao consumo do Bovaer estão tendo um colapso, né? Na região da Dinamarca, né? O que ocorre é que esse aditivo ele tem uma logística para inclusão na dieta, tá? Em vaca de alta produção ele entra sempre num composto inerte e entra em grande proporção no inerte, tá? A gente ia testar aqui, chegou a acompanhar testes do Bovaer aqui no Brasil, ele entra em 300 gramas no inerte, então para uma vaca de alta produção você colocar 300 gramas de matéria seca na dieta é difícil, então você já tem uma dificuldade logística de inclusão desse material na dieta, mas aqui essa notícia é uma notícia que pega só a informação de produtor, que na verdade tem um custo adicional para comprar o Bovaer, né, e tem uma dificuldade para incluir o Bovaer de forma efetiva na dieta e manter a produtividade animal no seu sistema. Então, ele faz porque ele é obrigado, né, e todo problema que ele consegue vincular o Bovaer, ele tem feito, assim, tem conseguido fazer, e aí aparecem algumas mídias que pegam a informação e divulgam como se fosse uma verdade absoluta, sem ter uma avaliação muito criteriosa do caso, tá? Até onde a gente sabe, esses aditivos dessas grandes empresas passam por muitos anos de estudo, o Bovaer especificamente tem mais de 15 anos de estudos, né, para provar segurança e efetividade em termos de redução do metano, né, e mesmo que ocorra agora com o uso desse material em sistemas reais de produção, há necessidade de averiguar antes de sair uma notícia desse tipo, tá? Bom, e é extremamente importante, como eu já falei, avaliar o custo
desses aditivos para ver se compensa em relação ao produtor estar recebendo sobrepreço, por exemplo, tá? Do leite produzido com menor emissão. Bom, e aqui falando rapidamente do tribrometano, é outro aditivo aqui da uma empresa chamada Rumination, uma empresa australiana. Esse tribrometano já está já está autorizado para uso aqui no Brasil, não tenho experiência com ele, só sei que ele está presente nessa alga aqui, tem gente fornecendo diretamente a alga e não o tribrometano separado, tá? Ele reduz, dependendo, é dose dependente, reduz até 80% do metano no rumen, só que ele tem um potencial tóxico em altas concentrações para animais e para os humanos, porque ele sai nos produtos de origem animal, tá? Logicamente, essa empresa, que é uma startup australiana, está trabalhando com níveis de fornecimento seguros, né, se não teria autorização do Ministério da Agricultura, né, mas eu não tenho muita informação sobre esse produto. Os ionófilos aqui, o principal deles, que a gente encontra praticamente em 100% dos concentrados comerciais para gado de leite, o principal é monenzina, né, ele altera o perfil microbiano, com isso direciona a fermentação do rumen para a produção de propionato, né, e com isso reduz a emissão do metano. Só que o efeito é moderado, até 5% da emissão, quando consegue muito, ele é variável, tá, dependendo da dieta, dependendo de um monte de coisa, é transitório, rapidamente os micro-organismos no rumen voltam à condição original, se você usar esse ionófilo por muito tempo, né, tá? Existe um potencial restrição no mercado dos consumidores, que são aditivos antimicrobianos ou antibióticos, né? Então, cada vez mais, os mercados estão restringindo produtos de origem animal, de animais que receberam tratamentos com antibióticos, tá? Bom, compostos secundários com plantas, existem alguns produtos isolados, fornecidos como aditivos isolados, né? O foco é reduzir a população microbiana envolvida na metanogênese, né? Principalmente protozoários e arqueas, né? O efeito é extremamente variável, depende da fonte, depende da dose, é difícil você padronizar o uso desse material na dieta, tá? E muitas vezes a redução no metano está relacionada com redução da digestibilidade da fração fibrosa da dieta, o que não é nenhuma vantagem, tá? Então, você reduz o metano porque você reduziu a digestibilidade da sua dieta. Existem algumas iniciativas, aqui não é um aditivo mitigador, isso é uma máscara facial dessa empresa aqui, a Zero Emissions Livestock Project, a ZELP, né? É um pessoal que está lá na Grã-Bretanha, eles desenvolveram essa máscara mede a emissão do metano pelo animal e também neutraliza, porque oxida o metano que é eructado pelo animal, tá? Eles estão trabalhando com esse equipamento, seu equipamento de mercado, ainda não é um equipamento de mercado, ainda está em fase de testes, a gente tem negociado com o pessoal da ZELP o teste desse equipamento aqui com a gente, né, a gente tem condição de testar nos moldes que eles precisam fazer os testes, a gente está negociando o teste. É um equipamento que apareceu com muito potencial, tá? Tem uma questão de bem-estar animal envolvida para o uso do equipamento, manter um animal com cabresto 24 horas do dia, né? Então existe essa limitação, mas é um equipamento que pode ter futuro ou não, tá? E ele é um equipamento que não interfere na produção, na dieta, não interfere no rumen, ele é um equipamento fora do animal que neutraliza a emissão do metano já produzido. Bom, e aqui é um exemplo de uma fazenda que a gente tem acompanhado já há 4 anos, está ainda para o 5º ano de acompanhamento, como que a gente tem orientado a fazenda para a redução do metano entérico, né, e como que a gente tem conseguido sucesso na redução da emissão desse metano entérico, né, uma fazenda de compost bar na região do Alto Paranaíba, aqui em Minas, né, essa fazenda com a gente incrementando estratégia de bem-estar, principalmente resfriamento de vacas, melhoria na qualidade da dieta, alteração e sofisticação um pouco da dieta, e um acompanhamento da melhoramento genético do rebanho, tudo focando no aumento de produtividade, tá? A gente conseguiu uma redução de 36% na emissão de metano entérico desde o início do acompanhamento, na fazenda que já tinha níveis baixos de emissões, tá? O que resultou em redução de 20% da pegada de carbono do leite dessa fazenda.
Bom, a contribuição da pecuária de leite, né, como setor que emite no Brasil é muito baixa, né, por volta de 3,5%, né, do que o Brasil emite de gás de efeito estufa, né, é só 3,5%, né, é próximo à média global, um pouco acima da média global. O setor do laticínios no mundo inteiro também emite cerca de 3%, é 2,7%, 3%, é o número que a gente tem encontrado, tá? Então, é uma contribuição muito baixa desse setor, né, para a emissão geral. Então, por que? E outra situação é o seguinte, lembrando que o metano é uma emissão biogênica, de carbono, tá? Ele sendo emissão biogênica, ele está envolvido num processo biológico, a emissão está envolvida num processo biológico que envolve pontos de emissão e pontos de remoção de carbono de ciclo relativamente curto, tá? Ao contrário das emissões fósseis, onde você pega um carbono que está estocado no interior da Terra e vai ficar lá para sempre se ninguém mexer nele, e joga para a atmosfera, tá? E o ciclo é extremamente longo, né? Você tem que esperar o CO2 ser degradado da atmosfera, isso demora séculos para isso acontecer. Então, uma vez que você emitiu, você não consegue de forma fácil tirar esse carbono de lá, exceto se você aumentar a remoção via reflorestamento, principalmente, tá? Bom, e a emissão por desmatamento leva a duas situações indesejáveis. A primeira é que se emite o que está estocado de forma bastante de longo prazo numa árvore, né, e também remove ali um ponto de remoção do carbono da atmosfera, tá? Então, a menos pior, né, tipo de emissão de carbono é que envolve a emissão do metano entérico, que é esse ciclo aqui, tá? A gente tem, da mesma forma que a gente tem a emissão pela vaca, tá? A gente tem esse metano, ele tem uma vida de aproximadamente 10 e 11 anos na atmosfera, tá? Ele também é removido da atmosfera quando você tem a produção de alimento para esse animal, e aí fecha o ciclo, tá? Então, a gente tem pontos de emissão e pontos de remoção no ciclo do carbono que envolve a produção do metano entérico. Bom, se não é tão importante a contribuição do metano para o mundo, né, para efeito de gás de efeito estufa no mundo, e tem a questão de ser um ciclo biogênico, por que o produtor tem que reduzir o metano? Primeiro, porque existe uma responsabilidade socioambiental em toda atividade que a gente desenvolve, tá? Lembrando que o metano é um gás extremamente potente para efeito estufa, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade em toda atividade que a gente desenvolve, né, pensando no bem coletivo, né? E depois que o metano, a emissão de metano, está diretamente relacionada à eficiência produtiva do seu rebanho, tá? Toda vez que você emite muito metano, significa que você está trabalhando longe da eficiência do seu sistema de produção, tá? E é uma exigência de mercado, tá? Essa questão de ser exigência de mercado cria uma série de oportunidades para preço de produto, tá? E programas de incentivo à produção para redução de emissão, tá? Então, isso já justifica, só aí já justifica, o produtor não precisa pensar no resto, mas tem que pensar nos programas de incentivo que hoje existem, seja programa oficial ou programa privado, tá? De financiamento da atividade, focando na redução das emissões. Bom, e quando a gente fala de pegada de carbono do leite e eficiência alimentar, né, aqui tratando especificamente da eficiência de produção, né, a gente tem uma redução da pegada de carbono do leite à medida que a gente aumenta a eficiência alimentar do rebanho, e não é da vaca, tá? Aqui é do rebanho todo. Então, toda a parte de estrutura de rebanho, etc. e tal, que impacta no consumo de alimentos, tem relação com isso aqui, tá? Bom, lembrando que a alimentação corresponde a 40%, 60% ou até mais do custo de produção numa fazenda de leite, tá? Então, se você reduzir o aporte de alimentos para suportar determinada produção, logicamente, você vai estar trabalhando em função de aumentar seu benefício em relação ao custo, tá? Bom, esse é um gráfico que a gente tem apresentado,
em algumas palestras, esse gráfico não é nacional, a gente está gerando a informação nacional a respeito disso aqui ainda. Esse dado, ele tem a pegada de carbono do leite crescendo aqui na horizontal, tá? E a lucratividade por vaca instalada no sistema, vaca de leite instalada aqui na vertical. E mostra que os sistemas mais lucrativos, eles estão, tá? Esses sistemas estão sempre com pegada de carbono mais baixa, tá? Bom, era isso. Eu agradeço mais uma vez, estou à disposição, tá? Excelente apresentação, Thierry. Muita informação, muito técnica. Eu acho que para fechar o evento, né, é importantíssimo, porque muito das palestras a gente, como a Mariana disse, a gente está falando de coisas que são mais comuns, assim, né, nas boas práticas, e agora ter uma palestra tão técnica, eu acho que para compreender aonde a gente vai chegar, né, quando a gente fala de eficiência, claro que o que está movendo os projetos é carbono, mas o que o produtor vai ganhar, na verdade, com isso, né, e o laticínio também, porque o produtor mais eficiente está entregando mais leite, e reclamando menos do preço do leite, né? Então, são ganhos, eu acho, para toda a cadeia. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Rafael? Deixa eu responder o Edson aqui. Edson, a gente vai mandar para o Rafael, né, e vai disponibilizar para vocês as palestras em PDF, tá bom? Eu acho que vai ficar disponível, e mesmo se tiver alguma dúvida, a gente vai estar à disposição, nosso contato está com o pessoal da SOR, tá? É só passar o contato para eles, a gente vai estar à disposição para responder qualquer dúvida que aparecer, tá? Rafael, a gente não está te escutando. Enquanto o Rafael não entra, Thierry, quando você apresentou esse desenvolvimento dessa máscara, e aí você fala de bem-estar animal, todos vamos falar, essas intervenções que fogem ao natural do animal, mesmo o aditivo, a máscara, é, os estudos, né, igual você já falou, tem as pesquisas que comprovam que não tem nenhuma interferência, mas se a gente pensar que a gente tem muito, pelo menos a nível de Brasil, a gente tem muito a avançar em eficiência, isso aí está um pouco longe, né, acho que vão ser casos pontuais, né, a aplicação dessas tecnologias, né, assim, pelo menos, eu acredito a curto e médio prazo. Você que está vendo Certamente, mais isso, né? uhum. Certamente, desde o aditivo mitigador até um dispositivo como aquela máscara, para sistema já em altíssima eficiência de produção, né? Todos esses implementos, ou toda essa alteração que você faz no sistema tem custo, né? E tendo custo, você pode gastar o seu dinheiro para aumentar a sua eficiência de produção, e você vai ter maior retorno em termos de redução de emissão do que ter o aporte de recurso num dispositivo ou num aditivo mitigador, tá? Então, são estratégias para sistemas de alta eficiência. Rafael? Muito bom. Não, eu ia falar que eu vou deixar os vídeos disponíveis para o pessoal que participou, separado por tema lá no canal da Soro, e vocês vão ter acesso pelo link daí. E junto compartilho também o material que foi apresentado durante o dia aí. Então, acho que se ninguém tem nenhuma pergunta, assim como queria deixar uma mensagem aqui, a gente vê que esses movimentos de pegada de carbono, né, que, como eu falei, que é o que move o projeto, né, os acordos de parceria hoje que a Embrapa tem, assim, as empresas globais são as que mais estão fazendo esforços, né, em campo e com seus fornecedores, né, a Soro não é uma empresa global, mas ela atua globalmente, né, uma empresa nacional que hoje o mercado externo é muito forte, né, então trabalha muito com exportação, então por isso também é cobrada, então Europa hoje pesando muito esse tema,
Mas é importante a gente ver, né, assim, a indústria laticínio, né, que é hoje parceira da Soro, é uma oportunidade, eu acho, para estar junto nessa jornada, porque ela não tem volta, independente se o mercado hoje é 3% só que a pecuária contribui, mas há investimento em pesquisa, em trabalho sobre isso, o ganho a gente tem que pensar em eficiência, né, tirar o foco da palavra carbono, né, que é o que aparece, mas o ganho, o que está movendo, assim, a gente que está 5 anos trabalhando, né, nos últimos 5 anos, assim, muito diretamente com o produtor e com vários projetos de parceria, a mudança que ocorre quando há esse engajamento dos produtores é muito grande. A gente vê produtor que no início, eu lembro que nas primeiras visitas eram difíceis até para nós entrarmos dentro das fazendas, e hoje a gente é até muito bem recebido, porque a gente vê os produtores, aquela falta de crença nessa história toda de carbono, o que acontece, o que eu ganho com isso, e na história do carbono eles continuam, vamos falar assim, não é o assunto é o ganho em rentabilidade, em eficiência, e a melhora, né, porque hoje tem uma orientação mais disponível, né, a gente está junto com as consultorias técnicas, com os técnicos de campo, com os técnicos do laticínio. Então, assim, é uma forma que até a Embrapa hoje está muito mais próxima, né, do produtor, ela consegue chegar mais, transferir as pesquisas, porque tem empresas facilitando isso, né, no caso aqui, a Soro aí em parceria com os demais laticínios. Não sei se o Luiz quer complementar. Sim, eu acho que esse evento é um tipo de um evento que é importante até para abrir os olhos de todos aí sobre o que tem acontecido no mercado em relação ao carbono, né? Bem como o Thierry falou, não é talvez o foco o carbono, mas é o que tem financiado esses projetos. A preocupação com o carbono está trazendo dinheiro para o campo ser mais eficiente. E eu acho que é uma boa oportunidade, né, para o produtor conseguir ter uma assistência técnica mais efetiva, né, tá participando de projetos junto com uma instituição de pesquisa como a Embrapa, para implementar tecnologia lá no dia a dia do campo e ganhar mais dinheiro com isso, né? No final, acho que o que vale hoje para a gente até falar sobre carbono com o produtor rural é que vai aumentar lá a margem de lucro dele, né? E isso é uma coisa que sempre eles perguntam, né, quando a gente vai abordar algum produtor para participar do projeto, é o quanto eu vou ganhar mais por isso. E a resposta não é o quanto você vai ganhar mais, mas sim o quanto você vai ter uma margem maior, né? Porque às vezes diminui custo, acaba ganhando o mesmo valor lá do laticínio, só que produz mais leite e num custo menor, né? Então acaba tendo um ganho em rentabilidade e eficiência lá na produção. Eu acho que é legal até para os laticínios que não sabem, não sabiam desse projeto da Soro, né? Hoje a gente tem um projeto piloto com 6 laticínios, né? São 3 do estado do Paraná, 2 de Santa Catarina e 1 do Rio Grande do Sul. A ideia é que a Soro vá expandindo isso ao longo dos anos, conforme o projeto vai avançando, a gente vai conseguindo ganhar mais corpo no projeto, a gente vai aumentando também a entrada dos nossos parceiros nesse projeto, né, para que a gente possa fazer a medição de carbono e implementar essas práticas aí de eficiência. E eu acho que, assim, sempre quando a gente tiver a oportunidade de colocar num evento como esse, que é um workshop, trazer o assunto, falar sobre as melhorias do campo, a gente vai trabalhar com todos os parceiros e aí sim chamar todos aqueles que é mais fácil, né? Mas a implementação do programa, a gente está indo ainda engatinhando, né? Está indo aos poucos, está com 6 parceiros e a ideia é ir expandindo ano a ano. Agradeço aí, Vanessa, eu sei que aí já, onde é que você está, já é bem noite, né? Então, provavelmente você vai só tomar um banho e vai dormir agora. E agradeço o pessoal da Embrapa aí pelo tempo, pelas apresentações. Eu acho que compartilhar esse conhecimento com a gente aí agrega muito à cadeia do leite. Uma das tarefas desse projeto que eu acredito é a gente estreitar cada vez mais esse espaço que tem entre Embrapa e os produtores, né? Eu acho que eu sempre falo que a Embrapa acho que é pouco utilizada. Eu vejo no campo, né, que
pessoal acaba utilizando pouco os manuais que a Embrapa tem, todo o material que é feito aí em Juiz de Fora, e hoje em dia, com as coisas todas digitais, a gente consegue estreitar muito mais esses laços, e a ideia é que esse programa também consiga fazer isso. Eu acho que a gente está tendo sucesso nisso, né? Está conseguindo levar vocês lá no campo para poder ajudar o pessoal. Agradeço mais uma vez pelo evento, e com certeza a Soro vai promover outros eventos, em algum momento talvez até presencial aí, para que todos possam participar juntos aí, que a gente consiga melhorar a cadeia do leite para todos, né? Lá para o produtor, para o laticínio, para a Soro e assim por diante. Então, acho que finalizando. Eu só queria lembrar, não consegui organizar para disponibilizar aqui agora, o Manual de Boas Práticas de Produção de Leite, que é recém-lançado pela Embrapa. A gente vai estar disponibilizando, tá, Rafael? Quando você disponibilizar o material, a gente disponibilizar o manual também, acho que vai ser muito útil, né, que abrange tudo que a gente falou aqui, e também para dar acesso aos contatos, né, quem na Embrapa, qual assunto, qual tema, acho que facilita também esse acesso, né, que ele está bem resumido, ficou um trabalho muito, muito bom e está muito atual. Aí eu agradeço também a participação de todos os palestrantes que ainda estão aqui, os que não estão, né, agradeço, o pessoal que ficou o dia todo, para mim realmente já é bem noite, mas foi muito bom, acho que para todos, né, acho que aprendemos muito hoje. O pessoal ficou mais quietinho, acho que no próximo workshop a gente vai ter que fazer uma dinâmica, viu, Luiz? Mas obrigada, eu acho que tinha bastante gente, a gente ficou muito feliz com o engajamento de todos aí que estão aqui presentes. É isso, obrigado, pessoal, valeu, até mais. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Obrigada. Até mais. Até mais, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.